Fala gurizada, tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Vocês também? Espero que todos estejam bem. Mais um vídeo aqui para o nosso canal e hoje nós vamos tratar de novo do Salmo capítulo 2. Nós vamos trabalhar o versículo 4 e o versículo 5 hoje. Mas antes disso, curta, compartilha, comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e assim você informa o YouTube e o YouTube começa a recomendar o nosso canal para mais pessoas. Dito isso, simbora para a leitura do texto e depois para as aplicações práticas no Salmo 2 e nós vamos entender o riso de Deus. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Bom, gente, aqui nas minhas anotações, o Salmo 2, do versículo 4 até o versículo 5, apresenta duas reações divinas, ou duas reações, de Deus diante a rebeldia dos homens, tá? Contra o Senhor e o seu ungido. Primeiro, Deus, ele ri e zomba dos planos dos homens, tá? Dos seres humanos, tá lá no versículo 4. Depois, ele responde com ira e com juízo no versículo 5, que nós já lemos. A primeira aplicação que a gente pode tirar disso aí tá lá no versículo 4, que eu quero definir como o riso de Deus, que é a soberania de Deus, tá, gente? E a nossa confiança. Vamos para as aplicações, então. Deus não está preocupado ou ameaçado pelos planos dos seres humanos contra ele. Seu riso indica que qualquer tentativa de resisti-lo ou de se opor a Deus é totalmente fútil e vã. Quando vemos injustiça, perseguição ou oposição à fé, devemos confiar que Deus continua no controle e não é surpreendido por nada. Podemos descansar nele sem desespero ou sem medo algum. Muitas das vezes a gente acha que os seres humanos estão lá, estão tramando contra Deus, estão fazendo algo muito ruim contra Deus, e Deus lá da sua soberania, nas alturas do céu, ele olha e se ri dos planos dos homens. Imagina a criatura querer combater o Criador, a criatura querer medir forças com o Criador. É tão inútil a vontade humana em se opor a Deus, que Deus ele tem que rir dessa ação do ser humano. A segunda aplicação, gente, é o perigo da rebeldia contra Deus, que está lá no versículo 5, onde eu realço a ira de Deus. Preste atenção, depois de rir, Deus responde com a sua ira. Isso nos lembra que, embora Deus seja paciente, longânimo, tardio em irar-se, a sua justiça não falha. Aqueles que rejeitam a Deus devem reconsiderar suas atitudes antes que a ira divina venha sobre ele. Isso nos motiva a advertir os outros e a buscar a Deus com humildade. Lembre-se das palavras do próprio Cristo. Aquele que não crê no Filho, a ira está sobre ele. Então é importante a gente sempre realçar isso aos zombadores de Deus, porque pode tardar a sua justiça, mas ela não falha. Tardar dentro do viés humano, é claro. Terceiro ponto. Aqui eu quero trazer outras aplicações, que é a terceira aplicação é a necessidade de arrependimento e submissão. O contexto do Salmo 2 mostra que a única forma de evitar o juízo de Deus é se submeter a ele, a pessoa de Deus, a figura do Pai, e ao seu ungido, que é Cristo Jesus. Devemos viver em obediência a Deus e incentivar os outros a reconhecer a autoridade de Cristo, pois um dia todo joelho se dobrará diante dele. Uma aplicação prática de Filipenses capítulo 2, versículo 10 e versículo 11. Para concluirmos então, irmãos, tem a quarta aplicação, que é a zombaria de Deus versus a zombaria humana. Eu quero fazer esse contraste aí para vocês. Deus zomba dos ímpios porque seus planos prevalecem. Porém, quando os homens zombam de Deus, acabam caindo em destruição. Uma aplicação também que está lá em Gálatas capítulo 6, versículo de número 7. Então, gente, não devemos zombar de Deus, nem menosprezar os seus mandamentos, aquilo que ele deixou para nós escrito na sua palavra, naquilo que nós temos como Bíblia, mas a gente tem que levar Deus a sério em todas as áreas da nossa vida.
Deus é fogo consumidor. Tem muita gente que se apega só ao amor de Deus, só as partes que a gente brinca, e eu brinco bastante, que é a teologia cor-de-rosa, aquela teologia do amor, Jesus te ama, mas acaba se esquecendo que o mesmo Jesus que ama é o mesmo Jesus que vai jogar os incrédulos no lago de fogo e enxofre eternamente. Então vamos parar com esse Jesus de uma face só. Ele possui duas faces, que é amorosa, mas tem a sua justiça, a sua santa ira. Em resumo, então, gente, o riso de Deus nos ensina a confiar nele, tá? Enquanto a sua ira nos lembra da seriedade da justiça divina. Isso deve nos levar a uma vida de fé, reverência e testemunho fiel a esse Deus que deixou esses ensinos para nós, ok? Preste muito bem atenção. Deus é amor, mas é justiça e fogo consumidor, e ele não poupará os incrédulos que zombam da sua santidade e da sua palavra. Então, se tu ficou até esse momento conosco, curta, compartilha, comenta, se inscreve no canal, ativa os sininhos para receber as notificações do canal, porque quase todos os dias nós estamos postando conteúdos aqui no canal. Por que eu peço like, gente? É porque, primeiro, nós trabalhamos de forma totalmente gratuita, e segundo, gente, toda vez que tu curte, tu informa o YouTube que esse conteúdo foi relevante e ele começa a indicar esse conteúdo para mais pessoas. Essa é a finalidade do nosso trabalho aqui, que é gratuito no YouTube. Levar o evangelho para mais pessoas, ensinos teológicos e tudo que está dentro da ortodoxia cristã nesse país tão entenebrecido de teologia bíblica saudável. Dito isso, muito obrigado, gente, e fui!